Boa noite aos irmãos. Nós chegamos ao momento que queremos dedicar em adoração a Deus a nossa atenção para o que Ele tem a nos dizer na sua palavra. Também estamos aí nos aproximando do período de Natal e as crianças estão aproveitando para treinar e preparar aí uma apresentação em adoração ao Senhor. Então, antes de iniciarmos com a nossa pregação, nós faremos a nossa divisão com as crianças. Até 12 anos. Então, até 12 anos aí podem descer para o culto infantil, que também vai contar aí com esse ensaio e preparação para relembrarmos adorando o nascimento do Senhor Jesus. Quanto a nós que permanecemos aqui, vamos partir para nosso tempo de reflexão na palavra do Senhor. Confesso que para mim é grande alegria poder estar aqui assumindo o púlpito novamente. Então, é com bastante ânimo que eu faço isso. Eu agradeço as orações dos irmãos, todo o suporte prestado a nós nesse período em que eu precisei estar um pouquinho mais distante, mas louvado seja o Senhor por tudo que tem feito em nosso favor. Irmãos, nós vínhamos trabalhando o desenvolvimento do livro da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Eu peço um pouquinho mais de paciência dos irmãos no sentido da retomada dos nossos estudos. Nós vamos avançar e o nosso plano é chegar até o final daquela carta para depois começarmos outro dos nossos livros da palavra de Deus. Mas hoje eu quero me desviar um pouquinho daquela temática. Nós vamos trabalhar um texto e um tema fora da primeira carta de Paulo aos Coríntios, tá bom? Em breve nós vamos retomar e eu vou avisar aos irmãos também. Então eu peço que você que tem a sua Bíblia, encarecidamente, abra juntamente comigo na primeira carta do apóstolo João. É uma daquelas pequenas cartas de João, localizada mais para o final das nossas Bíblias, já pertinho do livro do Apocalipse. Lá você vai encontrar 3 cartas na sequência, a primeira, a segunda e a terceira, então certifique-se de que você está na primeira. É ela que nós estaremos usando como base para o nosso tempo de reflexão na palavra de Deus desta noite. Primeira carta, primeira epístola de João, nós vamos fazer a leitura de um pequeno trecho que se encontra no capítulo 2. Capítulo 2, versos 15, 16 e 17. Primeira carta de João, capítulo 2, versos 15, 16 e 17. Como tem sido meu costume ao longo desse ano, mais uma vez eu estou utilizando a versão atualizada das Escrituras Sagradas. Nela a palavra de Deus nos diz o seguinte, 1 de João, capítulo 2, a partir do verso 15. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós pedimos a boa direção do Senhor, o operar sobrenatural do Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas, Deus. Nos ajuda, porque o que o Senhor é capaz de realizar nas nossas vidas, mais ninguém pode fazer.
Perdoa, Deus, as nossas falhas e limitações humanas. E realiza aquilo que o Senhor tem preparado sobre a vida de cada um de nós nessa noite, promovendo edificação da tua igreja e salvação conforme o teu bem-querer. Pedimos isso, cheios de esperança e fé, certos do trabalhar do Senhor que está presente no nosso meio. É no teu santo nome, Senhor Jesus, que nós oramos, cheios de gratidão. Amém. Amém. Não ameis o mundo. De fato, quando nós olhamos para as vezes em que a palavra mundo, esse termo, aparece na palavra de Deus, nem sempre ela aparece com o mesmo significado. A palavra mundo, na Bíblia, dependendo de onde ela está e dependendo do contexto, ou seja, do que vem escrito antes e depois de onde essa palavra apareceu, ela possui sentidos diferentes. Querendo fazer melhor proveito do nosso tempo, eu não vou me deter em trazer cada significado bíblico da palavra mundo, mas eu percebo que cabe um esclarecimento sobre qual o significado que essa palavra tem neste texto aqui, tá? Então, no nosso trecho, versos 15, 16 e 17, todas as vezes que ela aparece sempre com este mesmo significado que eu passo a definir agora. Dedique a sua atenção. A palavra mundo, no sentido em que é utilizada aqui, diz respeito ao sistema espiritual do mal dominado por Satanás. Esse sistema é invisível, tá? Não dá para você enxergar ele passando por aí. Mas é um sistema espiritual e invisível do mal, dominado por Satanás, e também diz respeito a tudo que esse sistema oferece e promove neste mundo em oposição a Deus. Ou seja, no sentido contrário aos desejos e anseios de Deus. Tá? Tudo que esse sistema promove, tudo que ele oferece em oposição a Deus, em oposição à palavra de Deus e em oposição ao povo de Deus. Se você é um crente em Jesus Cristo, um filho de Deus, uma filha de Deus, então em oposição a você também, povo de Deus, igreja do Senhor Jesus Cristo. Esse sentido da palavra mundo aparece utilizado pelo apóstolo João aqui nesse trecho, mas também aparece neste mesmo sentido, aqui mesmo nessa carta, num versículo que eu quero ler, que vai complementar esse entendimento do sentido que aparece aqui. Deixa marcado aí no capítulo 2 que a gente vai voltar para cá. E um único verso lá no capítulo 5, aqui mesmo da primeira carta de João, é o verso de número 19. Primeira carta de João, capítulo 5, verso 19, que diz o seguinte: sabemos que somos de Deus e que o mundo, olha a palavra aí, que o mundo inteiro jaz no maligno. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Que esse sistema espiritual implantado e que vigora nesse mundo, que está atuante neste mundo, pertence, descansa, repousa nas bases, nas estruturas, nas fundações do maligno, sob o controle de Satanás, para realizar propósitos que atacam a pessoa e a vontade de Deus, a palavra de Deus e o povo de Deus, a sua igreja, pela fé em Jesus Cristo. Entendendo isso, e estando isto claro,
eu quero então declarar qual o tema dessa pregação que nós estamos trazendo nesta noite. O tema é uma pergunta. E essa pergunta, evidentemente, você não precisa responder para mim, tá? A pergunta é a seguinte: por que o crente não deve amar o mundo? Ou, para a pergunta ficar mais pessoal, por que eu, como crente, não devo amar o mundo? Faça essa pergunta aí na sua mente. Por que eu não devo amar o mundo? Evidentemente, mundo nesse sentido em que nós estamos definindo aqui, que é o sentido bíblico desta passagem. Nessa noite, então, eu quero apresentar 3 motivos pelos quais o crente não deve amar o mundo. E quero que os irmãos acompanhem esse raciocínio. Primeiro motivo pelo qual o crente não deve amar o mundo aparece no verso de número 15. Eu vou ler novamente. Primeira carta de João, capítulo 2, verso 15, nosso texto base. Lá diz o seguinte: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. O primeiro motivo, irmãos, pelo qual você não deve amar o mundo, pelo qual o crente não deve amar o mundo, é porque ninguém pode servir a 2 senhores. Ninguém pode servir a 2 senhores. Esse princípio da impossibilidade de servir a 2 senhores, de agradar 2 donos, 2 senhores, 2 mestres, 2 deuses, que estão em direção opostas, esse princípio de que isso é impossível aparece nesse versículo aqui, em especial na segunda parte, que declara: se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Está chamando a minha atenção e a sua atenção como crente. Um crente que já caminha com Deus há muitos anos. Ou um crente que está começando a sua caminhada com Deus agora recentemente, há pouco tempo. Não importa. Se Deus, Jesus Cristo e esta palavra, a Bíblia, é o caminho que você escolheu para seguir, então você não poderá amar o mundo e se dedicar a ele. É impossível servir a 2 senhores, servir a Deus ao mesmo tempo em que serve e segue e obedece os ditames, os dizeres deste mundo. Esse versículo número 15 não é a primeira vez em que esse princípio da impossibilidade de servir 2 senhores aparece na Bíblia. Ele aparece antes daqui, nas palavras registradas pelo evangelista Mateus, mas que são palavras do próprio Senhor Jesus Cristo. Deixa marcado aqui e vamos revisitar o texto para a gente lembrar. Mateus capítulo 6, deixa marcado na 1 de João que a gente volta para lá. Mateus capítulo 6, vamos lembrar o que o próprio Senhor Jesus Cristo nos ensinou ali e que Mateus deixou registrado. Evangelho de Mateus capítulo 6, não sei se eu disse 5, se eu disse 5 é 6, tá? Mateus capítulo 6, o verso é o verso de número 24. Lá nós encontramos os seguintes dizeres: ninguém pode servir a 2 senhores. E não só essa afirmação do próprio Senhor Jesus Cristo aparece aí, mas a explicação do motivo. Ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas.
Nesse contexto, Jesus aplica isso à incompatibilidade de servir a Deus e às riquezas. Lá em João, já o paralelo não é feito pensando especificamente nas riquezas, tá? Mas é mais amplo, pensando nesse sistema do mundo, esse sistema espiritual controlado pelo próprio Satanás e os seus agentes neste mundo. Então, algumas versões, talvez a sua Bíblia traga essa versão, que diz que ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Então, o que nós vemos aqui são os opostos: amor e ódio, devoção e desprezo. Aquele que você escolher para amar, inevitavelmente passa a ser a escolha do outro para odiar. E aquele que você escolher para se devotar, para se dedicar, para se aplicar, para se gastar com ele, automaticamente você está fazendo a escolha de desprezar aquele outro. Este é o princípio apresentado aqui pelo Senhor Jesus Cristo. Amor versus ódio, desprezo versus devoção. O amor e a devoção a Deus envolvem a obediência às leis e os princípios do Senhor. Então, se você, como crente em Jesus Cristo, está aí falando, essa é fácil, né? Podia cair uma dessa no Enem, né? Para quem é jovem, né? Qual que eu escolho aqui? Eu escolho me dedicar a Deus ou eu escolho me dedicar aos deuses? Sejam eles quem forem. O mundo, esse sistema governado por Satanás. Talvez você também. É lógico que eu vou me dedicar a Deus, ao Senhor Jesus Cristo, à palavra de Deus, às coisas espirituais e eternas da vida em Jesus. Pois se você escolheu se dedicar a este caminho, você precisa saber que isso envolve obediência às leis da palavra e do reino de Deus. Eu anotei aqui algumas delas que eu quero destacar para refrescar a nossa memória, que é boa, mas só para refrescar. Por exemplo, e aí eu vou pedir ajuda para alguns textos auxiliares que vão refrescar a nossa memória também, de onde esses princípios estão sendo tirados, tá? Então, prepare-se aí para a gente ir para algumas referências que vão nos auxiliar e fortalecer o nosso entendimento dessas leis e princípios que precisam ser obedecidos e observados por aqueles que creem em Jesus Cristo. Por exemplo, o que eu estou chamando aqui de a lei da compaixão. A lei da compaixão é uma dessas leis que diz respeito aos crentes. Essa lei promove o quê? Promove a compaixão e o amor pelas pessoas, inclusive por aqueles que nos fazem mal e nos têm por inimigos. Se você ama a Deus e já sabe que não pode amar também o mundo, então essa aqui é a lei que você deve observar, a lei da compaixão. Veja essa lei sendo apresentada aqui. Nós estamos em Mateus 6, vamos ver aqui Mateus 5. Pelo menos eu estava, né, em Mateus 6 ainda. Se você estava lá, também ficou perto para você. Se não, siga para lá. Nós vamos posteriormente voltar na primeira carta de João. Mas, por enquanto, vamos a essas outras referências. Mateus capítulo 5, veja os versos 43 e 44. Mateus 5, 43 e 44. Nas palavras do próprio Senhor Jesus Cristo, registradas por Mateus. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo... Eu aqui é quem está falando? Jesus. O que ele disse? Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem.
Poderíamos então muito bem chamar essa de lei da compaixão, uma lei que está debaixo deste reino onde Jesus é o rei. Uma outra lei, a lei da verdade, que promove e incentiva a prática da honestidade e o fortalecimento dos vínculos, das relações. Você tem diversas relações, né? Familiares, você tem relações aqui na igreja, relação de irmão com irmão. Então esses vínculos são fortalecidos e promovidos, desenvolvidos na honestidade, baseado nisso aqui que eu estou chamando de lei da verdade. Onde é que nós vemos essa lei, a descrição dessa lei, como fazendo parte dos princípios do reino de Deus? Aqui em Efésios. Gálatas, Efésios, depois de Gálatas vem Efésios, né? Então só para você se referenciar, mas é Efésios capítulo 4, veja o que diz, 2 versos aqui nesse capítulo, Efésios capítulo 4, tendo visto a lei da compaixão, estamos olhando o que eu estou chamando aqui de a lei da verdade. Efésios 4, veja o verso 15, o que nos diz. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Veja aqui mesmo no capítulo 4, agora o verso 25. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Contexto para a igreja, contexto para aqueles que escolheram como Senhor o Senhor Jesus Cristo. Uma outra lei que aparece na palavra do Senhor e nós vamos verificar o que eu estou chamando de a lei da sexualidade baseada na criação divina e na ordem natural. Lei de Deus. Lei da sexualidade baseada na criação divina e na ordem natural. Essa lei promove a manutenção da família, a perpetuação da espécie, a continuação da igreja e da sociedade, por meio da obediência a essa ordem natural criada por Deus. Onde encontramos isso? Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1, 2 versos ali. Gênesis 1, a lei da sexualidade baseada na criação divina e ordem natural. Gênesis 1, versos 27 e 28. Veja o que encontramos lá. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Verso 28. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Até aí já é suficiente. Deus criando elementos de sexualidade, criando o homem e a mulher e falando para homem e mulher: multiplicai-vos e sede fecundos, nas palavras do próprio Deus. Essa é a criação de Deus referente à sexualidade e à ordem natural instituída pelo próprio Deus. Também a lei dos papéis no ambiente do lar. A lei dos papéis no ambiente do lar promove a posição do homem, ou seja, do marido, como cabeça da mulher, sendo essa mulher a esposa dele. Então essa lei que eu estou chamando aqui de lei dos papéis no ambiente do lar promove a posição do marido como cabeça da esposa e líder do seu próprio lar. E o papel da mulher como auxiliadora submissa do seu próprio marido. Encontramos isso descrito claramente em Efésios capítulo 5. Eu vou ler o texto para
relembrarmos esses dizeres da palavra do Senhor. Efésios capítulo 5, uns poucos versos ali, 22, 23 e 24, que diz: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Aquele que escolhe o caminho de Deus, aquele que anda neste caminho pela graça salvadora de Cristo, aquele que declara e proclama Jesus como seu Senhor e Salvador, deve viver debaixo destes princípios, dessas leis espirituais que encontramos descritas na palavra de Deus. Eu quero destacar mais duas delas antes de passarmos para o próximo tópico. A lei da identidade celestial do crente em Jesus, porque quem não crê em Jesus aí não, mas a lei da identidade celestial do crente. Essa lei promove a fé e a esperança no porvir, no que vai acontecer daqui 300 anos, de onde você vai estar daqui 743 anos. É essa lei aqui que rege essa verdade. Promove a fé e a esperança no porvir, bem como a submissão e obediência total do crente somente para Jesus e para mais ninguém. Obediência total só para Jesus e para mais ninguém. Essa lei nós encontramos em vários lugares, mas, por exemplo, Evangelho de João, capítulo 17. Evangelho de João, capítulo 17, nós encontramos um dos vários versículos da Bíblia que destaca essa lei que eu estou chamando de lei da identidade celestial do crente. João 17, versos 13, 14, 15 e 16. Verso 13. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Quem está falando é o Senhor Jesus Cristo. Verso 14. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Verso 15. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Estamos nesse mundo como crentes em Jesus Cristo, mas não pertencemos a este mundo. É uma verdade que o crente deve manter na sua mente. Por fim, o que eu estou chamando de lei da vida que busca a glória de Deus. Lei de um viver em busca constante de glorificar a Deus. Essa lei também aparece em vários lugares nas Escrituras, mas eu quero ler um único verso. Vai acabar a gasolina do camarada, né? Um único verso aqui na primeira carta que Paulo escreveu aos crentes de Corinto. 1 aos Coríntios 10, 31. Texto conhecido, não vou nem esperar os irmãos chegarem lá. Diz o seguinte: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo, o quê? Para a glória de Deus. Lei de perseguir a glória de Deus, de prestar atenção em tudo o que fazemos no nosso dia a dia, para que Deus seja glorificado através daquilo. Retornando para João, primeira carta de João, verso 15, capítulo 2, né? Primeira carta de João, capítulo 2, verso 15.
A segunda parte do verso destaca esse princípio. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Princípio de que é impossível servir a dois senhores. Ou você tem o amor do Pai em você, porque você ama o Pai, ou você ama o mundo e não tem o amor do Pai em você. Não. Lado direito do meu coração é para amar a Deus e o esquerdo é para amar o mundo. Tá? Você pode até imaginar que isso seja possível. Mas na visão de Deus, é impossível isso. E Deus não falha. Deus não mente. Você precisa, como crente, responder para si mesmo. Será que neste caso Deus se enganou? E eu consegui ser aquele crente ou aquela crente capaz de amar a Deus e ao mundo ao mesmo tempo? Às vezes mais a Deus e o mundo só um pouquinho. Outras vezes mais o mundo e a Deus só um bocadinho. Será que você é esse crente excepcional que conseguiu fazer o que Deus afirma ser impossível? E Deus se enganou? Se não foi esse o caso, e não é, então o que está acontecendo na vida dos crentes que não estão vivendo em obediência ao Senhor Jesus Cristo? Estão amando e devotando a sua vida, os seus valores, o seu tempo, o seu entendimento, a sua maneira de entender o mundo. Irmãos, é importante, eu quero pontuar isso. Nem todo mundo entende o mundo do mesmo jeito. Vou dizer de novo. Nem todo mundo entende o mundo, as coisas do mundo. O porquê as pessoas fazem o que fazem. Os valores do mundo. Nem todo mundo entende do mesmo jeito o porquê as coisas são como são. Se você for buscar no mundo, tem muitas respostas de por que as coisas são como são. Mas o crente em Jesus Cristo, o que ama a Deus, o que se devota a Deus, vai buscar essas respostas em Deus e na palavra de Deus. E vai reger a sua vida obedecendo a orientação de Deus, ainda que o mundo diga que o que Deus diz não é bem assim. Porque o mundo, como vamos ver nesse nosso segundo motivo de por que o crente não deve amar o mundo, e o crente não deve amar o mundo, porque Deus e o mundo são opostos entre si e inimigos um do outro. Deus e o mundo, lembra que mundo é o sistema, a maneira que as coisas se apresentam nesse mundo, querendo capturar o nosso coração, a nossa vida, a nossa devoção e o nosso amor. Deus e o mundo são opostos entre si e inimigos um do outro. Vou pedir ajuda mais uma vez para um outro texto aqui. Então deixa marcado onde nós estamos e vamos ler um único verso para refrescar a nossa memória na Epístola de Tiago. Epístola de Tiago, capítulo 4, verso 4. Texto conhecido dos irmãos também. Tiago 4:4. Lá nós lemos o seguinte: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se o quê? Inimigo de Deus. Todo mundo precisa ser inimigo de Deus? Não! Mas quem quiser ser amigo do mundo, e é uma questão de querer. Tem gente que não quer.
ser amigo desse sistema que está aí no mundo que nós estamos vivendo. Mas tem gente que quer. E Deus permite que quem quer siga os ditames deste mundo. Deus não manda um raio, Deus não faz morrer, e tem muitas pessoas agora mesmo, nesse momento que nós estamos aqui, que não estão aqui porque estão por aí fazendo o que o mundo diz que é bom fazer numa noite de domingo. Infelizmente, alguns crentes que deveriam estar na igreja servindo a Deus também estão nesses mesmos lugares. Mas por quê? Porque Deus mandou para lá, ou porque o diabo arrastou? Não, o texto nos diz claro. Por quê? Porque quis amar o mundo. O problema não está em amar o mundo em si. O problema está em amar o mundo pensando que também está amando a Deus. E que Deus está em amizade conosco quando o nosso coração não está devotado e amando a Ele. Vamos avançar aqui. Veja o que o texto nos diz, verso 16. Agora voltando para 1 de João capítulo 2, verso 16. Porque tudo que há no mundo, vou ler de novo esse comecinho. Tudo que há no mundo. A concupiscência da carne, onde você lê aí essa palavra estranha e comprida, concupiscência, se a sua versão é mais antiga, ela vai aparecer aí, né? O caso da minha. Talvez a sua já seja mais nova, tenha trazido outra palavra, mas a ideia aí é desejo forte. Tá? Os desejos fortes da carne, os desejos fortes dos olhos e a soberba da vida, a vanglória da vida, o orgulho da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Não vem da mesma fonte. Está em oposição um com o outro, são inimigos um do outro. João resume aqui o amor ao mundo, destacando essas três categorias que ele chama: desejos fortes da carne, desejos fortes de atração através dos nossos olhos, como aconteceu com Eva, né? Irmãos, vão lembrar na história, nós não vamos lá por conta do nosso tempo, mas vão lembrar que a árvore que estava lá e o fruto daquela árvore era atraente aos olhos, né? E quando Satanás, no formato de serpente, foi tentar, lá no jardim, falando que aquilo ia trazer muita sabedoria e se tornar igual a Deus, poxa, isso é tão atraente aos olhos. E depois a gente já sabe para onde a história caminhou. Então, o desejo forte dos olhos e a soberba da vida. Isso resume, nas palavras do apóstolo João, tudo o que há no mundo. No verso 15 aparece também: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Então, o que é esse tudo o que há no mundo? O que são essas coisas que há no mundo? Que o crente que ama e se devota a Deus não deve amar. Não deve se devotar a elas. O que são alguns exemplos de como hoje no mundo se apresentam a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida? Então eu anotei aqui alguns para que você fique atento e verifique na sua vida se você está dando atenção a eles sem está servindo ao mundo e às coisas do mundo. Então, se você serve a Deus, você não deve dar atenção a essas coisas aqui, ou deve dar atenção para combatê-las e não para amá-las e se devotar a elas. Está aqui alguns exemplos, coisas que há no mundo. Elas são, às vezes, filosofias, tá? Maneiras de pensar e entender o mundo. Elas são, às vezes, ideologias, regras, leis, direções
para que a gente abrace, implemente na nossa vida e siga. E elas são, às vezes, valores, coisas que o mundo apresenta dizendo que são boas, atraentes, benéficas para nós e para os outros. Tudo mentira. Lembra que o mundo, ele é esse sistema governado por Satanás e anti-Deus. Então vamos a essas leis. Exemplos delas, não é uma lista exaustiva, são só alguns exemplos. Enquanto eu leio e vou destacando, o que eu quero que você também perceba é como essas leis, elas andam em oposição direta. Tá? Elas vão na direção oposta das leis que nós vimos antes. Leis que refletem o caráter do reino de Deus. Veja essas daqui como são. E veja se alguma delas faz lembrar alguma coisa na sua prática de vida, inclusive. Primeira, a lei do mais forte, conhecida também como lei da selva. Que lei é essa? Resumindo no ditado popular, né? Quem pode mais, chora menos. Então, você tem força para conquistar aquilo ali? Então quem é que vai impedir? Né? Se você tem a força, aproveita. Essa lei vigora no mundo hoje. No mundo. Implementada por esse sistema do mundo. Lei do mais forte, lei da selva. Promove o quê? A violência e a exploração dos mais fracos. No âmbito das instituições, também trabalha para que exista o que a gente chama de abuso de autoridade ou abuso de poder. É a lei do mais forte, né? É você fazendo a sua viagem de férias daqui a pouco, e você vai viajar de carro, e aí lá no meio da estrada, um policial acha bonitinho o seu carro e decide parar você, né? E dá aquela olhada para ver se tem alguma coisa que não está legal, não encontra nada. Aí fala, documento do carro. Você, como bom crente que é, você está com o documento na mão, né? Deixa eu ver aí o licenciamento. O licenciamento está tudo ali em dias, toda a documentação ok, tudo direitinho, não tem uma lanterna queimada, não tem um pneu careca, mesmo o pneu estando tão caro como está hoje, né? Mas você cuidou disso antes de viajar, fez a revisão. Mas policial, né? Aquele policial lá, que não é todos, tá? Estou fazendo aqui a imagem de um policial que obedece e pratica essa lei aqui. Ele diz, rapaz, não está muito legal aqui não, do jeito que você está indo, né? Não sei como é que a gente vai fazer. E por aí, você que dirige carro, você já sabe o que está querendo que aconteça. Você, como crente, se tiver que levar a sua multinha, vai levar. Vai ficar triste, vai chorar, vai seguir mais pobre, mas vai fazer o quê? Abuso de autoridade. Né? Isso acontece nesse mundo, irmãos? Ou será que só estou inventando isso? De onde vem isso? Que versículo da Bíblia está mandando esse camarada fazer isso? Irmãos, mas não é de se estranhar alguém no mundo fazer essas coisas, porque isso faz parte das leis que vigoram no mundo, neste mundo mau. O que é de estranhar é um crente em Jesus Cristo, utilizando como regra da sua vida a lei do mais forte, a lei da selva. Tem uma outra lei aqui, a lei do mais esperto, também conhecida como o famoso jeitinho brasileiro, né? A lei do mais esperto. Dá para tirar uma vantagem daqui de alguma maneira? Opa! Então não vamos ser bobo e deixar passar. Tá? Essa lei promove o quê? Promove e incentiva a desonestidade, a sonegação, a corrupção. Lá em Brasília, sim, mas também aqui.
aqui no nosso bairro, aqui onde a gente passa, sendo desonestos, sendo corruptos, né? Entrando lá, chegou no terminal Santa Amaro, na hora do rush, né? Para pegar o ônibus. Aí a pessoa daquela distraída, foi pedir uma informação ali pro fiscal, ó. Aí você entra lá naquela brecha da fila, né? Porque a fila tá grande, se demorar, se for pegar o último lugar, vai demorar muito para chegar em casa. Sei nem se chego hoje mais. Lei do mais esperto. Essa lei não é de Deus, irmãos. Não vem de Deus. E não deve fazer parte da vida do crente. A lei do homossexualismo e da ideologia de gênero. Uma lei que promove a desconstrução da família. Visa a desintegração da igreja. Porque a igreja, como os irmãos bem sabem, são as pessoas que fazem parte das famílias. E a desintegração da sociedade por meio da rebelião à ordem natural criada por Deus. Então é uma lei que diz: seja rebelde ao que Deus disse de como as coisas devem ser no âmbito da sexualidade. Então, promove a homossexualidade e a ideologia de gênero. Será que a menina que nasceu é menina mesmo? Como é que a gente vai saber, né? Vamos esperar crescer. Daqui a pouco a gente pergunta para ela, para ver o que ela acha, né? Se a gente achar, pela maneira que ela come um chocolate ou bebe um copo de leite, que rapaz, esse jeito aí é meio... não dá muito de menina não. Vamos botar um bonezinho, um calça jeans, um tênisinho e, né, desenhar um bigode. Porque a gente está achando que é assim. Irmãos, esse é o mundo em que nós vivemos. Eu atualmente estou estudando na universidade. Vou até falar o nome da universidade aqui, tá? FMU, a universidade. Se você for lá na FMU, na Avenida Santo Amaro, é o campus onde eu estudo, você vai lá pelo saguão de entrada e pergunta: onde que fica o banheiro aqui? Aí você está esperando 2 banheiros, mas não, tem 3. Tá? E não é um adaptado, né, para pessoas com necessidades especiais. Não. É o banheiro masculino, banheiro feminino e o banheiro unissex. Né? Um tem uma bolinha com a setinha para cima, o outro tem uma bolinha com a setinha para baixo, e o outro tem uma bolinha com as 2 setinhas, parecendo 2 chifrinhos assim, ó. Acho que já dizendo de onde veio, né, essa ideia aí. Tá? Irmãos, é isso que nós estamos encontrando aí. Então não é que nós estamos falando aqui de coisa de outro mundo, estamos falando da nossa realidade. E o que nós vamos fazer como crente em relação a isso? Mas os tempos mudaram, mas hoje as coisas são assim. Eu não vou fazer, meu filho eu vou cuidar. Mas também tem gente aí e deixa assim, é o mundo, realmente é o mundo, é a lei deste mundo. Mas para o crente isso não vale. A lei do feminismo. Lei que promove a inversão dos papéis no ambiente do lar, atacando o papel do marido como líder do lar e o papel da mulher como auxiliadora submissa nesse lar. E aí no mundo, isso aí é normal que isso exista e aconteça. Mas e dentro da igreja? Igrejas com pastoras que estão pregando no púlpito a palavra de Deus, de um Deus que diz que uma das exigências para o ministério pastoral é que seja marido de uma só mulher. Mulheres que se orgulham e, infelizmente, às vezes dentro da igreja, de dar uma equilibrada nessa questão aí, né? Vamos dar uma equilibrada, está muito desequilibrado,
querendo assumir o papel que Deus deu para os homens dentro do lar. A lei da ideologia de luta de classes. Já ouviu essa? A ideologia de luta de classes? Capitalismo ou comunismo e socialismo? Né? Você luta por qual? Você defende qual? Você levanta qual bandeira? Está disposto a colocar a sua força, o seu dinheiro, seus recursos aí? Proletariado contra a burguesia, pobres versus ricos. Qual que a igreja deve pegar a bandeira? Vamos lá na Paulista e vamos mostrar que isso aqui é pelo que vale a pena lutar. Essa lei da ideologia de luta de classes promove, sabe o quê? A visão materialista de mundo. Ou seja, só o que dá para pegar é o que existe. Não existe nada que não dê para pegar, que não seja material. Valores como a verdade, a fé, a justiça, a esperança, o reino espiritual, pode jogar no lixo. Nada disso vale a pena. Vamos lutar pelo aqui e agora, pelo que a gente precisa conquistar nesse mundo. Estimula a exploração das pessoas em busca de recursos financeiros e promove o autoritarismo ditatorial. Qual? O capitalismo ou o comunismo? Tudo! Tudo, gente! Essas coisas, onde é que está dizendo aqui na palavra de Deus? Esses são elementos do mundo, têm a mesma função, o mesmo desejo de capturar pessoas e empregar o investimento de vidas, de recursos, de esforço, de energia naquilo que é contrário a Deus. Como nós vimos, a lei do reino de Deus é o princípio da identidade celestial. Vivemos nesse mundo, mas não somos daqui. Não vamos levar nada daqui. E não devemos lutar exacerbadamente por esses valores materiais. Nosso tempo já foi, a pregação já vai acabar sem chegar no fim. Já viu pregação que acaba sem chegar no fim, Marcos? Essa é uma delas, né? Tá? Mas eu quero destacar a última lei que eu apontei aqui e a gente retoma na próxima semana. Ainda a lei do hedonismo. Hedonismo é uma expressão que fala da busca exagerada e descontrolada pelos prazeres, em especial dando ênfase aos prazeres sexuais, aos prazeres que João aqui chama de concupiscência da carne. Então, essa lei do hedonismo promove a busca desenfreada e ilusória pelo prazer, em especial o sexual. Qual o problema disso? Qual o resultado disso? Doença. Né? Daqui a pouco chega o carnaval aí. Né? E é isso que nós vamos ver. Doença, mães solteiras, um bocado aparecendo por aí. Filhos sem suporte, sendo elementos que vão cooperar para o desequilíbrio na sociedade, na família, na igreja, aumentando a criminalidade, pessoas envolvidas com o uso de droga, pessoas que vão se tornar moradores de rua, tudo isso por buscar e abraçar essa lei. Ué, mas se é algo tão ruim, por que é uma lei? Porque é uma lei de Satanás. É uma lei do diabo, que visa atacar a pessoa de Deus, na imagem e semelhança de Deus que nós, seres humanos, carregamos. Em especial, o crente que carrega, além da imagem de Deus, o nome de cristão, o nome de Jesus Cristo. Quem amar e se devotar a essas coisas aqui, está automaticamente
odiando e desprezando as coisas de Deus, os valores de Deus. Nós vamos avançar permitindo o Senhor nessa mesma temática na próxima semana. Vamos orar, encerrando o nosso tempo de reflexão por hoje. Senhor nosso Deus, muito obrigado porque o Senhor nos ensina com clareza, nos ensina a viver atentos para a realidade deste mundo que vigora e onde nós precisamos atuar como luzeiros, como sal nesse mundo de trevas. Tem misericórdia, Deus, de cada homem, cada mulher que confia em Cristo e que talvez tenha sido levado, sido iludido, sido capturado por essas vãs filosofias, por essas ideologias mundanas, por esses princípios e valores do diabo que visam nos atrair para longe de Deus, nos escravizar em tristeza, trazer na vida das pessoas destruição e morte. Guarda, Senhor, o teu povo, protege a tua igreja, homens e mulheres, jovens e crianças, que o nosso amor, que a nossa dedicação esteja reservada e seja exclusiva para ti, que os valores de Deus, que as leis do alto, os princípios eternos proclamados e vividos neste mundo por Jesus Cristo, sejam a marca registrada na vida de cada crente desta igreja. Nos ajuda, Deus, nos fortalece, perdoa nossos erros, falhas e pecados. Trabalha, movimenta, incomoda o nosso espírito, o nosso ser. Que façamos autoavaliação e que, auxiliados pelo Senhor, possamos corrigir na nossa vida aquilo que não está sendo para a tua honra e para a tua glória. Pedimos isso e agradecemos, certos de que o Senhor continuará sendo em nosso favor ao longo dessa semana. Assim, agradecemos no santo e bendito nome de Jesus. Amém. Amém. Uma boa noite a todos, que Deus nos abençoe.